penso que a maioria de nós certamente já ouviu falar sobre a história de Jonas. Jonas é tido por muitos, como um profeta fujão, aquele profeta desobediente que recebeu da parte de Deus uma ordem e acabou tentando, pelo menos, fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível, Hoje eu gostaria de ler com vocês o livro de Jonas, capítulo 3, verso de número 5, porque quero mostrar para você esta história de um outro ponto de vista. Jonas capítulo 3, verso 5 diz assim: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E aí eu destaco aqui a primeira frase do 5: os homens de Nínive creram em Deus. Gente, graça e paz, muito bom dia. Eu desejo a você uma excelente manhã de sábado, um final de semana debaixo da graça de Deus, onde quer que você esteja. Acredito eu que você já deva ter ouvido a história de Jonas, mas normalmente do ponto de vista centrado na figura desse personagem, na figura desse profeta. E normalmente as mensagens acabam se resumindo e apontando para a desobediência de Jonas, para um coração duro que Jonas possuía. Afinal de contas, no capítulo, o último capítulo, que é o 4, o capítulo do livro de Jonas, ali fica claro, fica revelado o coração do profeta que não queria a conversão daquele povo. Mas de que povo estamos falando? Estamos falando do povo de Nínive, para onde Deus envia Jonas com uma palavra de juízo. Agora, a gente precisa de entender o que isso representava na época. Afinal de contas, Nínive era a capital da Assíria e era um império da época. E eles eram muito famosos por conta das barbaridades que eles faziam e da crueldade com que eles tratavam os seus inimigos. O próprio povo de Deus já havia sido alvo dessa crueldade. Por isso a relutância de Jonas em ver este povo com chance de perdão, com chance de graça da parte de Deus, de misericórdia da parte do céu. Certamente não era uma coisa que Jonas queria assistir, e o livro revela isso. Porém, eu destaco esse verso que nós acabamos de ler, o verso de número 5 do capítulo 3, porque gostaria que você, como cristão que tivesse em mente que a vontade do Senhor é perdoar. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade do Senhor é que haja transformação mesmo para o maior dos pecadores, para aquele que está perdido, para aquele que está distante do Senhor, para aquele que todos olham e afirmam: não tem jeito, não tem condição, não há chance nenhuma desta pessoa melhorar, pois o Senhor o ama também. E lembre-se, Cristo morreu também por esta pessoa. Da nossa parte, nós que cremos no Senhor e ainda mais nos dias de hoje, estamos debaixo da graça por intermédio de Jesus Cristo, nós precisamos ter os olhos de Deus e olhar para o próximo, olhar para as pessoas com esse olhar, com as lentes de Jesus Cristo, aquele que deseja salvar o pecador. Desde que o pecador creia, desde que qualquer indivíduo acredite, passe a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, acredite, há jeito para ele, há saída para o maior dos pecadores. Eu repito a frase porque ela é alvo da nossa oração nesta manhã. E os homens de Nínive creram em Deus. E como resposta a esse crer em Deus, eles apregam um jejum, eles buscam o Senhor, eles se humilham, eles vestem panos de saco, que era sinal de humilhação para aquela época, e eles respondem positivamente àquela mensagem de juízo que foi levada até eles. E uma grande conversão em massa, um grande avivamento acontece naquela cidade. E Deus perdoa aquele povo. Glória a Deus por isso.
Oremos para que os braços do Senhor continuem estendidos e nós, como homens e mulheres, profetas desta geração, a gente consiga enxergar até na pior das pessoas chance de mudança, esperança de perdão e misericórdia da parte do Senhor. Pai, obrigado, é mais um final de semana que se inicia. Meu Deus, que seja um final de semana de cura, de salvação, de transformação, de misericórdia, de fluir e derramamento da graça do Senhor sobre todo aquele que crê. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.